A Comissão Europeia reviu as previsões para Portugal, mais déficit orçamental, mas também mais crescimento. O que é que explica esta melhoria inesperada nas estimativas de crescimento estrutural na economia portuguesa? Essa é a grande novidade, não é? As pessoas deram mais atenção ao facto da Comissão Europeia prever um déficit para 2026, tal como o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal, e isso talvez anime mais a discussão em Portugal. Se vai ver se este governo de Luís Montenegro vai ter um déficit outra vez em 2026 ou não. Mas o mais interessante é isto. Esse é que dá nota da grande transformação que aconteceu na economia portuguesa. Quer dizer, a Comissão Europeia faz cálculos para um indicador chamado PIB potencial. O PIB potencial não é uma variável observável. Ela nunca se realiza empiricamente todos os anos. Não é como aquele PIB que o INE apresenta de 3 em 3 meses. Não é a mesma coisa. É um indicador forjado conceptualmente, estatisticamente, é uma espécie de grande função de produção, mas que tenta dar nota do que seria o crescimento de longo prazo da nossa economia, tendo em conta as nossas capacidades, a nossa tecnologia, o nosso capital, a nossa força de trabalho. O que é que seria a tendência de longo prazo? Enfim, a definição académica é o PIB potencial indica se todos os fatores forem utilizados em pleno emprego, que não cria pressões inflacionistas, uma espécie de limite de velocidade médio da nossa economia. E como nós vemos ali naquela tabela, Portugal teve uns anos muito medíocres, desde que aderimos ao euro, desde o ano 2000, 1999, 2000, até 2020, veja-se que o PIB potencial era muito baixo, mesmo em comparação com os seus países, com os países mais pobres da União Europeia, com aqueles países com que a gente gosta de se comparar. Países da coesão também. Croácia, Grécia. Mas veja-se o grande salto que acontece a partir de 2021, 2026. Repare-se, uma vez mais, isto não quer dizer que foi em 2020, 2021 que se deu esse salto. Não. Foram criadas condições estruturais por uma alteração do perfil da economia portuguesa antes, vários anos antes, que levaram a que Portugal tivesse esta subida extraordinária. A Croácia teve uma subida ainda maior. E eu não sou suficientemente competente, mas vou estudar o caso da Croácia para perceber o que é que está acontecendo na Croácia de tão extraordinário. Mas o nosso salto é muito importante. Agora, nós temos que pensar, de onde é que vem esta melhoria tão considerável do potencial da nossa economia quando ele era tão baixo, tão medíocre? Dá para confiar nestes números? Esse é outro ponto. Já vamos aí. Mas eu só queria deixar esta sugestão. Só há um momento nestes últimos 20, 30 anos em que há, de facto, uma alteração estrutural do perfil da economia portuguesa, que é nos amaldiçoados anos da Troika. É a partir daí que Portugal adota um modelo muito diferente do que tinha acontecido nos 20 anos anteriores, ou nos 15 anos anteriores, um modelo de, primeiro, contas públicas equilibradas, que nós agora mantemos. Apostar tudo o crescimento das exportações e da atração de investimento externo. É essa a grande mudança, é essa a filosofia da política económica de Pedro Passos Coelho, do memorando de entendimento da Troika, e que depois os governos de António Costa, a contragosto, com muita propaganda a tentar dizer que não, adotaram integralmente. Veja-se os resultados que nós tivemos com aquele esforço. Ao contrário do que tantas vezes se disse estes anos, aquilo que aconteceu entre 2011 e 2015 não foi em vão. Melhorou, de facto, as condições estruturais da economia portuguesa. Isso é muito importante.